Olá, turma da Matemática Genial! Tudo bem? Aqui de novo com vocês a professora Patrícia e hoje a gente vai conversar sobre pressão de fluidos. Então, esse exercício é um exercício comum de aparecer em concursos, inclusive no Enem. Aí ele diz o seguinte: princípio de Pascal diz que qualquer aumento de pressão num fluido se transmite integralmente a todo o fluido e as paredes do recipiente que o contém. O que significa isso? Quando eu coloco um fluido dentro de um recipiente, independente da forma deste recipiente, a pressão do meu fluido ela é tanto para baixo, quanto para cima, quanto para os lados, como para todos os lados. Então, todo mundo dentro do meu recipiente está recebendo a mesma pressão. Uma experiência simples de ser realizada até mesmo em casa, que dica boa! Para verificar esse princípio e a influência da pressão atmosférica sobre fluidos, são feitos 3 furos, todos os mesmos diâmetros na vertical, na parte superior de uma garrafa plástica de refrigerante vazia, com um deles a meia distância dos outros 2. A seguir, enche-se a garrafa com água até um determinado nível acima do furo superior. Tampa-se a garrafa, vedando-se totalmente o gargalho e coloca-se a mesma em pé sobre uma superfície horizontal. Abaixo são ilustrados com as situações para representar o que ocorreria. Como ocorreria o escoamento inicial da água através dos furos após efetuarem-se todos estes procedimentos. Então, a melhor maneira de nós vermos como isso acontece é ver na prática. Então, como ele disse assim que dá para fazer esse experimento em casa, eu fiz. Vamos ver o que aconteceu? Então, nós temos aqui a nossa garrafa. Aqui tem os 3 furinhos. Eu coloquei um pouquinho de corante natural aqui para enxergar melhor e vamos ver o que acontece. Vou encher bem ela. Encher agora, vou fechar. Então, coloquei ela em pé pra gente ver o que acontece. Aqui no de cima ele praticamente não tá saindo nada. Aqui a vazão é mais fraquinha. E aqui ele tem uma vazão mais forte. Então, eu tenho maior vazão nestes 2. Mas ainda assim o de cima é mais fraco do que o de baixo. Então, turma, o fluido estava meio clarinho, mesmo com o corante natural, mas deu pra gente ver que o furículo último aqui, ele tem um jato maior. Por quê? Porque a pressão, a diferença entre a altura dele até a superfície do fluido é maior. Então, ele tem uma pressão maior. O segundo furinho tem uma pressão menor do que o primeiro. Por quê? Porque a altura entre o furinho e a superfície é um pouquinho menor. Então, a pressão 2, se eu chamar esse aqui de 2, esse aqui de 3, esse aqui de 1, eu posso dizer que a pressão 2 é menor do que a pressão 3. Por quê? Porque a altura entre o furinho e a superfície do líquido é menor. O primeiro furinho praticamente não saiu água. Por quê? Porque a pressão entre ele e a superfície é muito pequenininha. Né? A diferença aqui era muito pequena. Então, à medida que o meu líquido foi baixando, essa diferença foi ficando cada vez menor, até que não houve mais vazamento. Então, eu tenho aqui, a gente viu uma vazão um pouquinho menor e essa maior, por causa da diferença de altura entre o meu furinho e a superfície do meu fluido. Então, lembrando que a pressão hidrostática, a pressão de um fluido, vem da fórmula ρGH, ou seja, densidade vezes a gravidade vezes a altura. Se eu tenho o mesmo fluido, tenho a mesma densidade, a gravidade é a mesma, o que diferencia é exatamente a minha altura. Mas a altura até o fundo? Não, a altura até o buraquinho. Então, do buraquinho até a superfície. Beleza, gente? Entendido? Quer saber mais um pouquinho? Tem mais exercícios lá no canal, simples assim. Passa lá que eu tô esperando você. Abraço, até mais!